E aí, pessoal? Tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, apesar de ser antigo, é mais atual do que nunca, viu? Falsos mestres no século XXI. É isso aí. A gente vai usar a carta de Judas como nosso mapa nessa jornada, porque, vamos combinar, ela é um guia tanto pra gente não cair nas armadilhas da falsa doutrina. Com certeza. Judas não economiza palavras para nos alertar sobre esses perigos. E a gente vai desvendar tudo isso, sem mistério, sem linguagem complicada, para você entender direitinho como se proteger. E olha, já deixa a pergunta no ar. Será que a gente consegue identificar esses falsos mestres hoje em dia? Eles estão mais perto do que a gente imagina, preparados para desvendar esse mistério. Preparadíssima. Mas antes de começarmos a caça aos falsos mestres, é importante a gente entender direitinho o contexto da carta de Judas, né? Quem ele era, para que ele estava escrevendo e por que ele estava tão preocupado. Pô, é como montar um quebra-cabeça, né? A gente precisa juntar as peças para ter a imagem completa. E a primeira peça é entender que era Judas. E ele se apresenta como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Mas não fica se gabando disso, né? Ele sabia que a autoridade dele vinha de Cristo. Exatamente. É importante lembrar que a igreja primitiva, para quem Judas estava escrevendo, né, vivia tempos difíceis. Perseguição, heresias, falsos ensinamentos. Era um campo minado para quem queria seguir Jesus de verdade. Tipo, andar numa corda bamba, né? Um passo em falso. E é nesse cenário tenso que Judas escreve essa carta, né? Ele tá vendo a igreja que tanto ama ser ameaçada por esses falsos mestres. E ele não fica calado. Judas parte para cima e escancara as características desses falsos mestres, que, diga-se de passagem, são de arrepiar. Sério. Me conta mais sobre esses caras. Que tipo de gente eles eram? O que eles pregavam? Segura o fôlego. Judas diz que eles convertem a graça de Deus em libertinagem. Ou seja, distorcem a mensagem do amor e da misericórdia divina para justificar suas próprias atitudes. É como se dissessem: Deus perdoa tudo mesmo, então posso fazer o que eu quiser. Que perigo! Usam a graça de Deus como um cheque em branco para pecar à vontade. E o que mais? Quais outras características Judas aponta? Ele continua a lista, né? Dizendo que eles negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, rejeitam a divindade de Jesus, a autoridade da palavra de Deus e se colocam como donos da verdade. Gente, que audácia! É como cuspir no prato que comeu, né? Negar a Cristo depois de tudo que ele fez por nós. Mas espera aí, libertinagem. E essa palavra o que significa? É como se fosse uma vida sem limites, sem freios, né? Onde a pessoa faz o que quer sem se importar com as consequências, com a moral, com os outros. É a busca desenfreada pelo prazer, mesmo que isso signifique passar por cima de tudo e de todos. Entendi. É como se a pessoa colocasse seus desejos acima de tudo, até mesmo de Deus. Que loucura. Mas voltando aos falsos mestres, Judas não para por aí, né? Não mesmo. Ele também os descreve como contaminadores da carne, desprezadores das autoridades e blasfemadores. Ou seja, semeiam a imoralidade, a rebelião e o desrespeito. Caramba, essa lista é pesada. Parece até que ele está descrevendo algumas figuras que a gente vê por aí hoje em dia, né? Pois é, e essa é a grande questão. Como identificar esses falsos mestres no século XXI? Como saber se estamos diante de um lobo em pele de cordeiro? É isso que a gente vai desvendar agora. Vamos analisar cada característica que Judas descreveu e ver como elas se manifestam no mundo de hoje. Preparem-se, porque a investigação vai começar. Vamos lá. E para começar, vamos focar na primeira característica que Judas aponta. Convertem a graça de Deus em libertinagem. Como a gente identifica esse comportamento hoje em dia? É verdade. Como saber se alguém está distorcendo a mensagem da graça para justificar seus próprios erros e viver no pecado sem culpa? Preste atenção em quem prega uma mensagem que incentiva o pecado, que minimiza a seriedade das nossas ações ou que distorce a graça de Deus para justificar seus próprios erros. Se liga nos sinais. Tipo aqueles que dizem, pode pecar à vontade, que Deus te perdoa. É isso. Exatamente. É a distorção da graça divina para servir aos próprios interesses. E cuidado. Essa mensagem pode ser muito sedutora, principalmente para quem está buscando um atalho, um caminho fácil, sem compromisso com a transformação que o Evangelho propõe. Faz sentido. Mas e a segunda característica? Aqueles que negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Como a gente identifica essa negação no mundo de hoje? Essa negação pode ser explícita, como em algumas seitas e religiões que rejeitam a divindade de Cristo, né? Mas também pode ser mais sutil, através de ensinamentos que diminuem a importância de Jesus ou que odianças colocam em pé de igualdade com outros líderes ou gurus. Fique esperto. É como se dissessem, Jesus foi um grande mestre, mas não é o único caminho. Exatamente. É a tentativa de relativizar a figura de Cristo, de diminuir sua importância e sua autoridade. Isso é muito perigoso, porque nos afasta do único Salvador, do único mediador entre Deus e os homens. Compreendi. E contaminadores da carne. O que significa isso no contexto atual? Pense em ensinamentos e práticas que corrompem o corpo, a mente e o espírito.
Pode ser através da imoralidade sexual, do uso de drogas, da violência, da idolatria, entre outros. É tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos escraviza aos desejos da nossa carne. Nossa, que pesado. É como se esses falsos mestres estivéssemos oferecendo um banquete de veneno disfarçado de comida deliciosa e desprezar as autoridades. Como a gente identifica isso hoje em dia? Observe aqueles que incentivam a rebelião contra as autoridades constituídas, sejam elas governamentais, eclesiásticas ou familiares. Aqueles que semeiam a discórdia, a desordem e a insubordinação podem estar manifestando esse desprezo. Tipo, aqueles que falam mal dos líderes da igreja, incentivam a desobediência civil, que promovem o caos e a desordem. Isso mesmo. É a falta de respeito, a arrogância, a rebeldia contra aqueles que Deus colocou em posições de autoridade. E a blasfêmia, como ela se manifesta no mundo atual. Essa eu acho que é mais fácil de identificar, né? Xingamentos, palavrões, usar o nome de Deus em vão. Sim, mas a blasfêmia pode ser mais sutil do que isso. Pense em piadas de mau gosto sobre temas religiosos, distorção da palavra de Deus para fins egoístas, ou até mesmo o uso de símbolos sagrados de forma desrespeitosa. É tudo aquilo que profana o nome de Deus e o coloca em descrédito. Caramba, é muita coisa pra gente ficar atento. Mas Judas não para por aí, né? Ele ainda usa algumas comparações bem visuais pra descrever esses falsos mestres. Verdade. Eles comparam a manchas nas festas de amor cristãs, nuvens sem água, árvores infrutíferas, ondas impetuosas do mar e estrelas errantes. Que imagens fortes, hein? Demais. Mas o que ele queria dizer com essas comparações? Qual é a mensagem por trás delas? Judas quer mostrar a inutilidade, a instabilidade e a natureza destrutiva desses falsos mestres. Eles são como manchas que contaminam a comunhão da igreja, como nuvens que prometem chuva, mas não cumprem, como árvores que não produzem frutos, como ondas que causam destruição, e como estrelas que não têm um rumo fixo, ou seja, são enganadores e perigosos. É como se fosse um presente bonito por fora, mas com um explosivo dentro, pronto pra destruir tudo. Exatamente. E a gente precisa estar atento para não cair nessa cilada. Mas calma, nem tudo está perdido. Judas também nos dá algumas dicas importantes de como podemos nos proteger da influência desses falsos mestres. Ufa, que bom. Porque até agora a gente só viu o lado negro da força, né? Conta pra gente, Judas, como a gente se blinda contra esses caras. Ele nos exorta a edificar-nos na fé, orar no Espírito Santo e permanecer no amor de Deus. Ou seja, fortalecer nossa base, buscar a Deus em oração e manter o foco no que realmente importa. Fortalecer a fé, a conexão com Deus e o amor. Parece simples, mas na prática como a gente faz isso? Mergulhando na palavra de Deus, estudando as Escrituras, meditando nos ensinamentos de Jesus, buscando a orientação do Espírito Santo. É através da palavra que a gente conhece a Deus de verdade, entende sua vontade e aprende a discernir o certo do errado. A Bíblia, como nosso manual de instruções, nosso GPS espiritual, faz todo sentido. Mas e se a gente já estiver cercado por falsos mestres? O que fazer? Corre pra longe. Brincadeira. Mas falando sério, se você se deparar com um falso mestre, não hesite em confrontá-lo com a palavra de Deus. Mas faça isso com amor, com sabedoria e com o objetivo de conduzi-lo ao arrependimento. Entendi. É usar a palavra como espada para cortar as mentiras, mas com a gentileza de um médico que cura as feridas. Mas e se a gente não tiver coragem de confrontar, o que fazer? Nesse caso, o melhor a fazer é se afastar, buscar outro ambiente onde a palavra de Deus seja pregada com fidelidade e onde você possa crescer em sua fé com segurança. Lembre-se, sua saúde espiritual é preciosa demais para ser colocada em risco. Verdade, é como diz o ditado, antes só do que mal acompanhado. Mas me fala uma coisa, quais as consequências de se seguir esses falsos mestres? Judas fala sobre isso. E como fala. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai desvendar as consequências de se deixar levar por esses lobos em pele de cordeiro. Preparem-se, porque a coisa vai ficar séria. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho profundo na carta de Judas. Na primeira parte, a gente desvendou quem era Judas, o contexto da carta e aquelas características chocantes dos falsos mestres. A gente viu que eles distorcem a graça de Deus, negam a Cristo, contaminam a carne, desprezam as autoridades e semeiam a discórdia, né? Isso aí. E ainda blasfemam contra Deus. Judas não economizou tinta para escrever esses caras, né? Usou comparações fortes como manchas, nuvens sem água e até estrelas errantes. É verdade. E a gente viu como essas características, apesar de terem sido escritas há séculos, se encaixam em muitas figuras que vemos por aí hoje em dia, né? Sim. E o pior é que esses falsos mestres são astutos, sedutores, se disfarçam de piedosos, usam uma linguagem cativante, prometem milagres e prosperidade. Mas por trás dessa máscara escondem seus verdadeiros objetivos, e é aí que mora o perigo. Mas e aí você acha que Judas entrega o ouro e fala quais são esses objetivos? Com certeza. Judas deixa claro que esses falsos mestres estão interessados em seus próprios interesses, não na glória de Deus ou no bem-estar das pessoas. Usam a fé como um negócio, explorando a fragilidade e ingenuidade dos fiéis. É como se a fé fosse um produto que eles vendem para alcançar seus próprios objetivos, né? Poder, fama, dinheiro, status.
ingratos. Triste isso, né? Demais. E infelizmente a gente vê isso acontecendo em muitas igrejas e comunidades cristãs. Líderes que se aproveitam da fé das pessoas para se promoverem, enriquecerem, construírem seus próprios impérios. É por isso que a carta de Judas é tão importante. Ela é um chamado ao discernimento, um alerta para que estejamos atentos aos lobos em pele de cordeiro que se infiltram no meio do rebanho. E como a gente pode identificar esses lobos? Quais são os sinais de alerta? Lembra daquela lista de características que Judas nos apresentou na primeira parte? Aquelas características são essenciais para a gente identificar esses falsos mestres. Sim, aquelas que a gente já falou, né? Distorcer a graça de Deus, negar a Cristo, contaminar a carne, desprezar as autoridades, semear discórdia e blasfemar contra Deus. Mas tem mais alguma coisa? Tem sim. Judas também usa a história de 3 figuras bíblicas para ilustrar o comportamento e as motivações desses falsos mestres. Você se lembra quem são? 3 figuras bíblicas, deixa eu pensar. Caim, Balaão e Corá, certo. Acertou. Mas por que será que Judas escolheu justamente esses 3 personagens? O que eles têm a ver com os falsos mestres? Boa pergunta. Explica isso melhor, pai. Então vamos lá. Judas faz um paralelo entre o comportamento desses personagens e o comportamento dos falsos mestres. Caim, por exemplo, matou seu irmão Abel por inveja e orgulho. Da mesma forma, os falsos mestres são movidos por ciúmes, rivalidade e ambição. Caramba. É como se eles não suportassem ver o sucesso de outros e estivessem sempre competindo por poder e influência, né? Exatamente. E Balaão, o que a gente pode aprender com a história dele? Bom, Balaão era um profeta que, por ganância, se deixou corromper e amaldiçoou o povo de Deus, né? Isso aí. E da mesma forma, os falsos mestres se deixam corromper pelo dinheiro, pela fama, pelo poder. Eles estão dispostos a distorcer a palavra de Deus e a manipular as pessoas para alcançar seus objetivos egoístas. Entendi. E Corá, qual a lição que a gente tira da história dele? Corá liderou uma rebelião contra Moisés e Arão, questionando a autoridade que Deus lhes havia dado. Da mesma forma, os falsos mestres se rebelam contra a autoridade da igreja, desprezam a liderança estabelecida por Deus e semeiam a divisão e a discórdia entre os irmãos. Nossa, que exemplos poderosos. É como se Judas estivesse dizendo, olhem para a história, prestem atenção aos erros do passado para não repeti-los no presente. É exatamente isso. Judas nos mostra que o comportamento dos falsos mestres não é algo novo. É um padrão que se repete ao longo da história. E ele nos alerta para que estejamos atentos a esse padrão, para não sermos enganados por aqueles que se apresentam como servos de Deus, mas que na verdade estão a serviço dos seus próprios interesses. Falando em enganação, Judas também descreve as consequências de seguir esses falsos mestres, né? E ele não alivia, hein? Verdade. Ele usa uma linguagem forte e impactante para descrever o destino daqueles que se rebelam contra Deus e seguem o caminho do erro. Fala de julgamento, condenação, destruição, fogo eterno. É um alerta sério que a gente não pode ignorar. Com certeza. Ele compara o destino dos falsos mestres e seus seguidores ao destino de Sodoma e Gomorra, cidades que foram destruídas por Deus por causa da sua perversidade e imoralidade. Que forte, é de arrepiar. A gente precisa se ligar, né? Não podemos ser ingênuos, passivos, precisamos estar vigilantes, examinando as escrituras, testando os espíritos para não sermos enganados. Exatamente. E aí o que mais a gente pode fazer para se proteger desses falsos mestres? O que Judas nos aconselha. Bom, Judas nos dá algumas dicas importantes no final da sua carta. Ele nos exorta a edificar-nos na santíssima fé, a orar no Espírito Santo e a conservar-nos no amor de Deus. Ou seja, fortalecer nossa fé, buscar a Deus em oração, permanecer firmes no amor de Deus e, acima de tudo, conhecer a verdade da sua palavra. Estudar as Escrituras, meditar nos ensinamentos de Jesus, buscar a orientação do Espírito Santo. É isso que nos dará discernimento para identificarmos o erro e escolhermos o caminho da verdade. E não podemos esquecer da importância da comunhão com outros cristãos. Estar em um ambiente saudável, cercado de pessoas que buscam a Deus de verdade, que amam a palavra e que se importam com o próximo, nos fortalece e nos protege das influências negativas. É como diz o ditado: diga-me com quem andas e te direi quem és. A companhia que a gente mantém influencia nossas escolhas, nossos valores, nossa forma de pensar e agir. Se estivermos cercados de pessoas que amam a Deus e que se esforçam para viver de acordo com a sua vontade, seremos encorajados a fazer o mesmo. Perfeito? E se por acaso a gente se deparar com alguém que está se desviando do caminho, que está sendo enganado por falsos ensinamentos, o que a gente deve fazer? Acho que a gente precisa ter compaixão, né? Mostrar a verdade com amor e paciência e tentar ajudar essa pessoa a voltar para o caminho certo. Exatamente. Judas nos exorta a ter compaixão e discernimento ao lidar com os que estão em erro. Devemos orar por essas pessoas, mostrar-lhes a verdade com amor e paciência e buscar restaurá-las ao caminho de Deus. Mas é importante lembrar que a nossa função é semear a semente da verdade. O crescimento e transformação dependem de Deus, né? Com certeza. Para a gente encerrar essa segunda parte do nosso mergulho, eu queria destacar a última frase da carta de Judas.
Ora, aquele que é poderoso para vos guardar, de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, sem mácula diante da sua glória, com grande alegria. Que frase linda, né? Linda e poderosa. É um lembrete de que, no fim das contas, a nossa segurança e proteção estão em Deus. Ele é poderoso para nos guardar do mal, para nos livrar das ciladas do inimigo e para nos conduzir pelo caminho da verdade. Que essa verdade nos conforte e nos dê esperança. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai concluir nossa análise da carta de Judas e refletir sobre como aplicar seus ensinamentos em nossas vidas hoje. Até lá! E chegamos à parte final do nosso mergulho profundo na carta de Judas. Nesses últimos minutos, vamos amarrar todas as pontas que a gente explorou até aqui. E o mais importante é entender como a gente pode aplicar os ensinamentos de Judas em nossas vidas hoje. Afinal, de que serve todo esse conhecimento se a gente não colocar em prática, né? Com certeza. A gente já viu, né, o contexto histórico da carta, as características chocantes desses falsos mestres que se infiltram na igreja e as terríveis consequências, né, de se seguir os ensinamentos deles. E agora a gente precisa entender como a gente se protege dessas armadilhas, né? E viver uma vida de fé genuína. É como se a gente tivesse desmontado o manual de instruções desses falsos mestres, né? Desvendamos seus métodos, suas motivações, seus objetivos e o que a gente descobriu. Que eles são lobos em pé de cordeiro que usam a religião para os seus próprios interesses, distorcendo a palavra de Deus, levando as pessoas para longe da verdade. Exatamente. Mas, como você bem disse, o mais importante é saber como aplicar os ensinamentos de Judas em nossas vidas hoje. Afinal, a carta dele não foi escrita, né, só para nos deixar com medo, mas para nos equipar para a batalha espiritual. E como a gente faz isso? Quais são as armas que Judas nos entrega? Ele nos exorta a construir nossa fé sobre o alicerce sólido da palavra de Deus, a estudar as Escrituras, a meditar nos ensinamentos de Jesus, a buscar a orientação do Espírito Santo. E, sabe, eu acho que essa é a chave de tudo, conhecer a verdade. Concordo plenamente. Quando a gente conhece a verdade, a gente consegue identificar a mentira. Quando a gente está enraizado na palavra, a gente não é levado por qualquer vento de doutrina. A Bíblia é a nossa bússola, nosso mapa, nosso guia nessa jornada. Estudar a Bíblia não é só uma atividade para teólogos ou pastores, é um dever de todo cristão. É a forma que a gente tem de conhecer a Deus, né? De entender a sua vontade, de discernir o certo do errado. E não precisa ser chato, né? Existem tantas formas de estudar a Bíblia hoje em dia. Grupos de estudo, aplicativos, podcasts. Verdade. E essa busca pela verdade não precisa ser feita de forma isolada. A gente precisa da comunidade, da igreja, para nos apoiar, nos encorajar, nos alertar quando a gente estiver se desviando do caminho. A comunhão com outros cristãos é fundamental. É como ter um GPS espiritual, que nos ajuda a manter o rumo certo, a não se perder nas curvas da vida. É ter amigos que nos amam, que oram por nós, que nos ajudam a crescer na fé. E falando em oração, Judas também nos incentiva a buscar a Deus em oração, a levar nossas dúvidas, nossos medos, nossas ansiedades para aquele que pode nos fortalecer e nos guiar. A oração é a nossa linha direta com Deus. É como se a gente tivesse um super-herói ao nosso lado, pronto para nos socorrer a qualquer momento. E sabe, quando a gente ora, a gente não está só pedindo coisas para Deus, a gente está se conectando com Ele, abrindo nosso coração, buscando sua vontade. E isso nos transforma, nos fortalece, nos aproxima dele. Exatamente. E por fim, Judas nos exorta a permanecer no amor de Deus, né? A viver de acordo com seus ensinamentos, a buscar a santidade, a praticar a justiça, a amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, colocar a fé em prática, né? Não adianta só falar. A gente precisa viver o que acredita. É como diz o ditado, a fé sem obras é morta. A gente precisa mostrar ao mundo o amor de Deus através das nossas ações. E sabe o que é mais interessante? Quando a gente coloca esses conselhos de Judas em prática, a gente não está só se protegendo dos falsos mestres. A gente está se tornando cristãos mais fortes, mais maduros, mais preparados para enfrentar os desafios da vida. A gente está construindo uma fortaleza espiritual, com muros altos e portões reforçados que nos protegem dos ataques do inimigo. E para finalizar, eu queria ler a última frase da carta de Judas, que nos enche de esperança e confiança. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, sem mácula, diante da sua glória, com grande alegria. Que promessa linda, né? É Deus quem nos guarda, quem nos protege, quem nos guia. E essa promessa não é só para o futuro, né? Para quando a gente estiver diante de Deus, mas é para o nosso dia a dia, para as nossas lutas, para as nossas dificuldades. A gente pode ter certeza de que Deus está com a gente em todos os momentos, nos sustentando, nos encorajando, nos dando a força que a gente precisa para vencer. E que essa verdade nos liberte do medo, da insegurança, da dúvida. Que ela nos impulsione a vivermos uma vida de fé, de amor, de serviço a Deus e ao próximo.
E que a gente possa ser, como Judas nos exorta, edificados na santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservando-nos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. E que a gente possa aplicar os ensinamentos da carta de Judas em nossas vidas, né? Para que a gente não seja enganado pelos falsos mestres e a gente possa viver uma vida de fé genuína que glorifica Deus e abençoa o próximo. É isso aí. Até a próxima e que Deus nos abençoe.